O Maybach preto parou lentamente em um semáforo vermelho no meio da noite em Chicago. As janelas estavam completamente escuras. O motor ronronava com um ruído baixo e constante. Dentro do carro, Victor Castellano recostou-se no assento de couro, seus olhos percorrendo um relatório em seu celular, até que uma pequena sombra repentinamente cruzou a rua. O carro parou bruscamente. Uma menina estava parada bem na frente do capô. Seu cabelo estava emaranhado e encharcado pela chuva. Seus sapatos estavam rasgados e muito grandes. Seu peito subia e descia com força enquanto ela agitava as duas mãos no ar. "Por favor, não vá embora", chorou a criança. O motorista começou a procurar a buzina para assustá-la, mas Victor levantou a mão para impedi-lo. Havia algo nessa menina. O queixo teimoso, os olhos escuros e profundos, a maneira como ela inclinava a cabeça como se pudesse ver através do para-brisa e diretamente para ele. Então ela abriu a boca. "Pai", ela sussurrou, apenas uma palavra. No entanto, isso atingiu Victor no peito como um soco de aço. O chefe de Chicago, o homem que fazia uma cidade inteira tremer, de repente sentiu sua mão começar a tremer. 7 anos desde que a mulher que ele amava desapareceu na noite, deixando para trás nada além de um bilhete e um segredo que ele nunca teve permissão para saber. Victor saiu do carro. A chuva de Chicago estava gelada, mas ele não conseguia sentir nada além de seu próprio coração, batendo forte como se quisesse explodir através de suas costelas. A menina agarrou a manga de seu paletó caro, tremendo. "Minha mãe está em perigo. Eles estão machucando ela. Eu não sabia a quem mais recorrer, exceto você, papai." O barulho da cidade parecia ter desaparecido. O semáforo mudou novamente. Os carros atrás deles buzinavam furiosamente, mas Victor não ouvia nada. Tudo o que ele conseguia ver eram os olhos da criança, olhos exatamente iguais aos seus, olhando para ele com a fé absoluta que uma criança deposita em seu pai. E naquele instante, o homem mais poderoso do submundo de Chicago tomou uma decisão que não tinha nada a ver com poder, território ou crime. Ele abriu a porta do carro. "Entre, querida", disse ele com a voz áspera e a garganta apertada. "Vou encontrar sua mãe. O papai vai te levar para casa." Porque o que Victor descobriu quando trouxe a criança de volta destruiria tudo o que ele acreditava sobre seu passado, sobre a mulher que o deixou e sobre os 7 anos de sofrimento que ele pensava ter compreendido. Se você quiser saber o que acontece a seguir, curta e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias que tocam o coração. E agora vamos começar. O Maybach deslizou pela cortina de chuva de Chicago. Lá dentro, Victor não conseguia tirar os olhos da criança encolhida no banco de trás. As luzes da rua deslizavam pelas janelas em um ritmo constante, uma batida de cada vez, revelando o rostinho trêmulo de frio. A menina segurava um ursinho de pelúcia velho e surrado contra o peito, com o pelo emaranhado e gasto. Um olho havia desaparecido há muito tempo, e suas roupas finas grudavam nela por causa da chuva. Mas aqueles olhos profundos e escuros continuavam olhando fixamente para a frente, estranhamente inabaláveis, e Victor sentiu o peito apertar. Ele já tinha visto aqueles olhos em algum lugar antes. Todas as manhãs, no espelho, por 37 anos, ele a estudava mais de perto. O queixo teimoso que não abaixava mesmo quando ela estava com medo, o contorno do nariz, a maneira como ela inclinava na cabeça quando pensava, como se estivesse ponderando algo mais importante do que sua própria vida. Tudo isso era ele, tão parecido com ele que Victor queria se afastar, mas não conseguia. "Qual é o seu nome, pequena?", perguntou Victor, com a voz mais suave do que em qualquer outro momento nos últimos 15 anos. "Mia", respondeu a menina, ainda tremendo de frio. "Mia Catherine Castellano." Castelhano, o nome ressoou pela cabana como um estrondo de tempestade. Victor sentiu tudo ao seu redor parar de se mover. Seu coração desacelerou por um batimento, depois dobrou seu ritmo. Castellano era seu nome, o nome de sua família. O nome que ninguém tinha permissão para usar, a menos que pertencesse ao seu sangue. "Quem lhe deu o direito de usar esse nome?", perguntou Victor, forçando sua voz a permanecer calma, mesmo com a mão cerrada em punho. "Minha mãe." Mia ergueu o olhar para ele, seus olhos claros, sem traço de medo. "Minha mãe disse, eu sou sua filha. Minha mãe disse, o nome Castellano é meu direito. A única coisa que você poderia me dar, mesmo que não estivesse aqui." Victor fechou os olhos. Cada palavra daquela criança penetrava em seu peito como uma faca. "Qual é o nome da sua mãe?" "Grace", disse Mia, sua voz diminuindo como se tivesse medo que alguém pudesse ouvir.
Grace Castellano, mas antes de se casar com você, ela era Grace Sullivan. Foi o que ela me disse. Grace Sullivan. Esse nome, o nome que Victor tentou enterrar por 7 anos. O nome que ele proibiu qualquer pessoa de mencionar dentro de seu império. O nome da mulher que veio e se foi como o vento, deixando para trás uma ferida nele que nunca cicatrizou. Ele se lembrava dos olhos de Grace, quentes, castanhos, gentis, sempre olhando para ele como se ele não fosse um monstro. Ele se lembrava do riso dela ecoando pela fria cobertura, transformando-a em um lar. Ele se lembrava de como ela colocava a mão sobre as cicatrizes em seu peito e dizia que queria construir algo bonito ao lado dele. Então, uma manhã, ele acordou e ela tinha ido embora. Sem explicação, sem ligação, apenas um pequeno pedaço de papel em seu travesseiro. As palavras trêmulas, dizendo que ela precisava proteger a coisa mais preciosa e implorando que ele a perdoasse. Victor pensava que essa coisa preciosa era ela. Ele pensava que ela tinha ido embora porque tinha medo, porque não conseguia sobreviver ao lado de um chefe da máfia. Ele a odiava, sentia saudades dela. Ele virou Chicago de cabeça para baixo para encontrá-la, mas ela desaparecera como se a terra a tivesse engolido. 7 anos. 7 anos vivendo com dor e raiva. 7 anos construindo um império, enquanto seu coração morria um pouco mais a cada dia. E agora, sentada bem na sua frente, estava uma criança de 7 anos com seus olhos e seu nome. Uma criança que Grace havia escondido durante todos aqueles anos. A coisa mais preciosa, sussurrou Victor, com a voz embargada, como se alguém estivesse apertando sua garganta. Você, a coisa mais preciosa é você. Mia não entendeu o que ele quis dizer. Ela apenas apertou o ursinho com mais força e olhou para ele com olhos suplicantes. Você vai salvar minha mãe, não vai? Victor olhou para a criança. Sua filha, a filha que ele nem sabia que existia há 7 anos. Seu mundo, um mundo de poder e violência, de repente parecia sem sentido diante daqueles olhos profundos e escuros. Vou salvar sua mãe, disse Victor, com a voz fria como aço, mas com um olhar suave como ninguém jamais tinha visto. E a partir de agora, ninguém mais vai tocar em você. O carro continuava deslizando pela noite de Chicago, mas a mente de Victor voltou 7 anos atrás, para uma noite de outono em que ele entrou em seu bar no lado sul e a viu pela primeira vez. Grace Sullivan, 21 anos, cabelo castanho preso no alto, alguns fios soltos caindo sobre as maçãs do rosto, olhos castanhos que olhavam diretamente para ele, sem baixar o olhar como as outras pessoas faziam. Ela carregava uma bandeja com bebidas, movendo-se rapidamente entre as mesas. E quando um bêbado tentou agarrar sua mão, ela calmamente colocou a bandeja no chão, empurrou a mão dele e proferiu uma frase afiada que fez toda a mesa ficar em silêncio. Victor lembrava-se de ficar ali parado, paralisado, observando-a por vários longos minutos. Naquela época ele tinha 30 anos, já era o chefe de metade de Chicago. Já detinha o tipo de poder com que outros homens passavam a vida sonhando, mas nunca tinha sentido nada parecido. Como se seu coração, que ele pensava ter morrido há muito tempo, tivesse de repente começado a bater novamente. Ele começou a frequentar o bar com mais frequência, não por negócios, por ela. Grace não sabia quem ele era. Ou talvez soubesse, mas não se importava. Ela o tratava como tratava qualquer outro cliente. Educada, mas distante. Isso deixava Victor louco e o atraía ainda mais. Levou 3 meses para ele conseguir o primeiro sorriso dela. 4 meses para ela concordar em jantar com ele. 6 meses para ela contar sobre sua vida. Grace tinha crescido em um orfanato. Sem pai, sem mãe, sem ninguém. Ela estava por conta própria desde os 18 anos, trabalhando em qualquer emprego que pudesse para viver, para sobreviver, para provar que não era uma criança abandonada que o mundo poderia esmagar sob seus pés. Quando ela lhe contou essas coisas, nenhuma lágrima caiu de seus olhos, mas Victor viu a dor enterrada profundamente naquele olhar castanho e quis apagar tudo isso. Ele queria dar a ela tudo o que a vida lhe negara. Eles se apaixonaram, ou pelo menos Victor acreditava que sim. Grace se mudou para sua cobertura. Os quartos frios, de repente, se encheram de risadas. Os cafés da manhã que ela preparava para ele, mesmo quando ele dizia que ela não precisava fazer isso. As noites em que ela se aconchegava em seus braços, seus dedos traçando as cicatrizes em seu peito, enquanto sussurrava que não tinha medo, que queria construir algo bonito ao lado dele, que ele não era o monstro que o mundo acreditava que ele fosse. Victor acreditou nela. Ele acreditou no amor pela primeira vez na vida.
Então tudo desabou. Naquela noite ele chegou tarde em casa após uma reunião tensa com aliados. Ele entrou no quarto esperando encontrar Grace dormindo na cama, como sempre fazia. Mas a cama estava vazia. O armário estava aberto, as coisas dela tinham sumido. E no travesseiro, um pequeno pedaço de papel com uma caligrafia trêmula. Um bilhete que ele leu e releu centenas de vezes ao longo de 7 anos. Victor, me perdoe. Eu tenho que proteger a coisa mais preciosa. Não posso ficar. Não me procure. Se você me ama, por favor, não me procure. Victor não a ouviu. Ele vasculhou toda Chicago. Ele usou todas as conexões, todas as fontes, todo o poder que seu império podia alcançar. Mas Grace havia desaparecido como vapor. Nenhum vestígio, nenhuma pista, como se ela nunca tivesse existido. Ele achava que ela tinha ido embora porque tinha medo dessa vida. Achava que ela não era forte o suficiente para ficar ao lado de um chefe da máfia. Ele a odiava por isso. Odiava-a por lhe dar esperança e depois roubar tudo. Mas no fundo, ainda a amava. Ainda sentia saudades dela todas as noites. Ainda guardava aquele bilhete numa gaveta como uma ferida que nunca cicatrizaria. A coisa mais preciosa. Agora ele entendia. A coisa mais preciosa não era a própria Grace. Era a criança em sua barriga. O filho deles. A criança que ela protegeu sozinha por 7 anos enquanto ele ficava ali, odiando-a, culpando-a, sem nunca saber que ela havia sacrificado tudo por causa dele. Victor olhou para Mia. A criança havia adormecido de exaustão, com a cabeça apoiada no assento, o velho ursinho de pelúcia ainda apertado em seus braços. Ele sentiu os olhos arderem. Pela primeira vez em 7 anos, Mia se mexeu de repente, seus olhos profundos e escuros se abrindo rapidamente enquanto ela olhava ao redor do carro em pânico. Levou alguns segundos para ela perceber onde estava e quem era o homem ao seu lado. Ela se sentou ereta, segurando o ursinho de pelúcia com força contra o peito, como se fosse a única coisa que a protegesse deste mundo. Você dormiu um pouco, disse Victor, com uma voz tão gentil que até ele se surpreendeu. Não tenha medo. O papai está aqui. Mia assentiu, mas a preocupação ainda preenchia seus olhos. Você já encontrou a mamãe? Meu pessoal está procurando, respondeu Victor. Mas preciso que você me conte mais. Sobre sua mãe, sobre a vida que vocês dois têm vivido? Mia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando o que deveria dizer e o que deveria esconder. Então ela começou a falar, com voz suave, mas cada palavra clara. Mamãe sempre me dizia que tínhamos que viver muito discretamente. Não podíamos nos aproximar dos vizinhos. Não podíamos contar a ninguém nosso nome verdadeiro. Na escola, eu tinha que dizer que meu nome era Mia Sullivan, não Castellano. Minha mãe dizia que era para me proteger. Para proteger você? Victor sentiu o peito apertar. Proteger a mim? Mia assentiu. Minha mãe dizia que havia pessoas más que queriam machucar você. Se descobrissem que eu era sua filha, elas me usariam para machucar você. Então minha mãe teve que me esconder. Ela teve que morar em um lugar onde ninguém pudesse nos encontrar. Ela teve que fingir que você não existia. A mão de Victor se fechou em punho. 7 anos. 7 anos de graça criando sua filha nas sombras, carregando o medo sozinha, protegendo sua filha sozinha de inimigos que ela talvez nem conhecesse de rosto ou de nome. Enquanto ele ficava ali sentado, odiando-a, culpando-a, sem nunca perceber. Ela nunca te contou nada sobre mim? Perguntou Victor, com a voz ficando áspera. Os olhos de Mia brilharam. Sim, minha mãe me contou muitas coisas. Ela disse que você era o homem mais corajoso que ela já conhecera. Ela disse que você era forte, mas também muito gentil. Ela disse que se eu algum dia te encontrasse, você me protegeria com sua vida. Victor não conseguia falar. Sua garganta fechou. Mamãe até me ensinou como te encontrar. Mia continuou, sua voz orgulhosa, como se estivesse compartilhando o maior segredo do mundo. Mamãe disse, todas as noites, às 21h, você passava pelo cruzamento da State com a Madison. Ela disse, se algo realmente terrível acontecesse, se ela não pudesse mais me proteger, eu teria que correr até lá e esperar por você. Ela me fez memorizar o endereço, memorizar a hora, memorizar a cor do seu carro. Ela disse que era minha última saída. Victor de repente percebeu algo que fez seu coração parecer que estava se partindo. Como ela sabia que eu passava por lá todas as noites? Mia inclinou a cabeça, pensando por um momento, e então respondeu. Porque a mamãe costumava ficar lá e observar você. O quê? Mia assentiu, sem entender por que o pai parecia tão chocado. Mamãe me disse que, às vezes, quando eu estava dormindo profundamente, ela saía. Ela ia até aquela esquina e ficava parada longe,
em um lugar escuro onde ninguém podia vê-la. Ela ficava lá apenas observando o carro dela passar, às vezes por apenas alguns segundos. Então ela voltava para casa. Ela disse que era assim que se lembrava dele, como sentia sua falta sem poder se aproximar. Victor fechou os olhos. Ele imaginou Grace sozinha na noite fria de Chicago, parada em um canto escuro apenas para ver seu carro passar. Sem acenar, sem chamar seu nome, sem ousar dar um passo sequer para se aproximar, apenas parada ali nas sombras, amando-o à distância por 7 anos. Ela esteve ali ao lado dele todos esses anos, e ele nunca soube. A mamãe chorava muito? Perguntou Victor, com a voz como se estivesse tentando conter algo que estava prestes a explodir. Mia ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela deu um pequeno aceno de cabeça. Sim, mas ela só chorava quando pensava que eu estava dormindo. Eu a ouvia, mas fingia que não, porque não queria que ela ficasse ainda mais triste. Victor virou o rosto para a janela do carro. As luzes da rua passavam, borradas e manchadas em traços sem forma. Ele não queria que sua filha visse seus olhos naquele momento. Não queria que ela soubesse que o homem mais poderoso de Chicago estava mordendo o lábio com força para impedir que as lágrimas caíssem. Victor respirou fundo, forçando-se a recuperar o controle, e então se virou para olhar para sua filha novamente. Ele sabia que precisava perguntar, precisava saber exatamente o que havia acontecido naquela noite, mesmo que a resposta o fizesse querer incendiar toda a cidade. Você pode contar ao papai sobre esta noite? Perguntou Victor, mantendo a voz o mais gentil possível. Aqueles homens, como eles vieram. Mia estremeceu. Ela abraçou o ursinho com mais força, como se buscasse proteção naquele brinquedo gasto, os olhos fixos no vazio, como se estivesse assistindo a cenas que gostaria de poder apagar. Mamãe e eu estávamos jantando. Mia começou, com a voz trêmula. Mamãe fez espaguete, meu prato favorito. Ela até me contou uma piada. Então bateram na porta. Victor ouviu. Todos os músculos de seu corpo ficaram tensos. Mamãe me disse para ficar quieto. Ela foi abrir a porta. Eu ouvi um homem perguntando algo. Então minha mãe disse, não devemos dinheiro a ninguém. Ela disse, vocês estão no lugar errado. Mas eles não foram embora. Eles empurraram a porta e entraram à força. Quantos? Perguntou Victor. 3, disse Mia, sua voz diminuindo, como se falar mais alto pudesse chamá-los de volta. Um deles era muito grande, com um dente de ouro na frente. Outro era mais magro, com uma tatuagem de cobra no pescoço. O terceiro era mais velho, com cabelos grisalhos, mas era o mais assustador. Ele dava ordens aos outros 2. Victor guardou cada detalhe. O dente de ouro, a tatuagem de cobra, o grisalho no comando. Ele iria encontrá-los e fazê-los pagar. O que eles fizeram com sua mãe? Perguntou Victor, embora não tivesse certeza se estava pronto para ouvir a resposta. Os olhos de Mia se encheram de lágrimas. Eles agarraram minha mãe pelos cabelos. Eles a bateram. Ela caiu no chão. Eu queria correr para ajudá-la, mas minha mãe olhou para mim e balançou a cabeça. Ela me olhou com aquele olhar, o olhar que ela só usava quando precisava que eu obedecesse imediatamente. O que você fez então? Corri para o quarto. Me escondi no armário. Mia engasgou. Era onde a mamãe me dizia para me esconder se algo ruim acontecesse. Mamãe disse que o armário tinha uma divisória secreta nos fundos. Eu me esgueirei para lá. Fiquei imóvel, mas ainda assim ouvi tudo. Ouvi tudo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mia. Eles gritaram na cara da mamãe. Disseram que mamãe lhes devia dinheiro. Mamãe continuou dizendo que não. Ela não devia nada a ninguém. Então eles a bateram mais. Eu ouvi minha mãe gritar de dor. Eu queria sair correndo. Eu queria ajudá-la, mas estava com muito medo. Eu apenas cobri meus ouvidos e chorei. Victor sentiu a raiva subir em seu peito como um vulcão prestes a entrar em erupção. Aqueles homens tinham machucado a mulher que ele amava. Machucado a mãe de sua filha na frente de uma criança de 7 anos. E então o que aconteceu, querida? Victor perguntou, sua voz se transformando em gelo, mesmo enquanto seu interior ardia. Então eles arrastaram a mamãe para longe. Mia soluçou. Eu ouvi mamãe gritar. Ela lutou, mas eles eram muito fortes. Eles a puxaram para a porta e logo antes de a porta se fechar, mamãe gritou o mais alto que pôde. O que ela gritou? Mia olhou diretamente nos olhos de Victor. Olhos profundos e escuros, encharcados de lágrimas, mas ainda firmes. Mamãe gritou. Mia, corra! Encontre o papai! O papai vai te proteger! Victor fechou os olhos. No momento mais brutal, enquanto ela era espancada e arrastada para longe, a única coisa em que Grace ainda pensava era em sua filha, ainda protegendo Mia, ainda mandando-a para ele.
Esperei até que eles fossem embora antes de sair. Mia continuou, sua voz um pouco mais calma agora. Corri para fora. Lembrei-me do que mamãe me ensinou. O cruzamento da State com a Madison, 9 horas da noite. Corri todo um caminho. Estava com muito medo, mas não parei porque a mamãe disse que o papai me protegeria. Victor colocou a mão na cabeça de Mia, tocando sua filha pela primeira vez desde que se conheceram. Você é muito corajosa. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Então ele pegou o telefone e ligou para Marco. Sua voz era fria como aço, afiada como uma lâmina. Reúna todos. Encontre 3 homens para mim. Um com um dente de ouro, outro com uma tatuagem de cobra no pescoço e um homem de cabelos grisalhos que é o chefe. Quero informações em 1 hora. E Marco, prepare um carro e me encontre no apartamento 3B, o prédio de tijolos vermelhos em Pilsen. Preciso ver o local. O Maybach parou em frente a um velho prédio de tijolos vermelhos em Pilsen. Victor saiu e ergueu o olhar para a fileira de janelas escuras no 3º andar. Era onde Grace morava há 7 anos. Era onde ela criara a filha deles em segredo, um prédio em ruínas em um dos bairros mais pobres da classe trabalhadora de Chicago, longe do brilho da cobertura que ele já compartilhara com ela. Victor sentiu a garganta apertar enquanto vivia em seda e conforto. Grace tinha vivido ali por causa dele, para proteger a filha dele. Pai, não quero subir lá. Mia agarrou a mão dele com a voz trêmula. Victor olhou para a filha. Ele compreendia o medo dela. Aquele apartamento era agora o local do pesadelo que Mia acabara de sobreviver. Mas ele tinha de subir. Tinha de encontrar pistas. Tinha de compreender quem era o seu inimigo. Fique no carro com o motorista, disse Victor. Vou dar uma olhada e volto logo. Mas Mia balançou a cabeça, apertando sua mão ainda mais forte. Não, quero ir com você. Tenho medo de ficar sozinha. Victor hesitou por um instante e depois assentiu. Ele pegou Mia nos braços, deixando-a envolver seu pescoço com os braços. A sensação daquele pequeno aperto contra ele era ao mesmo tempo calorosa e dolorosa. 7 anos. 7 anos que ele havia perdido. Segurá-la, embalá-la para dormir. Seus primeiros passos. A primeira vez que ela disse, papai, tudo foi roubado dele. Eles subiram 3 lances de escadas precárias. O ar cheirava levemente a umidade e mofo. A tinta estava descascando das paredes. As luzes do corredor piscavam como se estivessem prestes a se apagar. Victor parou em frente ao apartamento 3B. A porta estava aberta. As dobradiças estavam quebradas como se tivessem sido chutadas. Ele colocou Mia no chão, pegou sua mão e entrou com ela. A visão dentro do apartamento fez Victor cerrar os dentes para conter sua fúria. Móveis estavam virados. O sofá estava rasgado, com um enchimento branco espalhado como vísceras. A mesa de jantar estava tombada de lado. Pratos quebrados espalhados pelo chão. Um desenho que Mia havia feito estava rasgado ao meio, espalhado pelo chão. O único vaso de flores artificiais da casa havia sido quebrado. Suas pétalas de tecido estavam espalhadas como confetes queimados. Não se tratava apenas de um sequestro. Era uma destruição deliberada. Como se quisessem apagar todos os vestígios da vida que Grace havia construído, Victor examinou o apartamento. Pequeno, apertado, com apenas um quarto, uma sala que servia também de cozinha e um banheiro. Mas mesmo em sua pobreza, ele podia ver o toque de Grace em todos os lugares. Cortinas cuidadosamente costuradas com retalhos de tecido, uma pequena estante com livros infantis com lombadas gastas, o canto de estudo de Mia com uma velha mesa de madeira e um abajur barato. Grace havia tentado transformar aquele lugar em um lar. Um verdadeiro lar para sua filha, mesmo sem nada nas mãos. Victor entrou no quarto, onde havia uma cama estreita, mal suficiente para os dois dormirem juntos. O armário estava aberto, o lugar onde Mia se escondia. Ele viu a divisória secreta atrás dele, larga o suficiente para uma criança de 7 anos se esgueirar para dentro. Grace havia preparado um esconderijo há muito tempo. Ela sabia que esse dia poderia chegar e fez tudo o que pôde para proteger Mia. Ele voltou para a sala e começou a vasculhar o caos. Ele não sabia o que estava procurando, até ver aquilo debaixo de papéis espalhados pela mesa da cozinha. Uma fotografia amarelada pelo tempo, mas cuidadosamente lacrada em plástico para preservá-la. Victor a pegou. Sua mão tremia. Era ele, 8 anos atrás, em um baile de gala beneficente ao qual fora forçado a comparecer. Ele usava um terno preto, sua expressão fria como sempre. Mas ao seu lado, Grace sorria, com a mão repousando levemente em seu braço.
seus olhos castanhos brilhando de felicidade. Aquela foi a primeira noite em que ele a levou a um evento público. A noite em que ele quis que o mundo soubesse que ela era sua mulher. Victor virou a foto. A caligrafia de Grace no verso o fez agarrar a borda da mesa apenas para se manter em pé. Pai de Mia, o homem que mais amo no mundo. Mesmo que eu não possa estar ao seu lado, você sempre será meu lar. Victor pressionou a fotografia contra o peito. Ela a aguardou durante 7 anos de fuga, medo e solidão. Grace guardou essa foto como um tesouro, como uma lembrança do amor que foi forçada a deixar para trás. Mia se aproximou e olhou para a foto em suas mãos. Mamãe olhava muito para essa foto, ela sussurrou. Todas as noites, antes de dormir, mamãe a segurava e dizia boa noite para você. Victor não conseguia falar. Ele apenas puxou Mia para seus braços, a segurou com força, e pela primeira vez em 20 anos, as lágrimas do chefe de Chicago caíram. Victor ainda estava sentado no chão do apartamento em ruínas. Mia em seus braços, a fotografia pressionada contra seu peito. Quando seu olhar se fixou em um pequeno caderno de couro debaixo da cama, como se tivesse caído no meio da confusão, ele gentilmente colocou Mia no chão, pegou o caderno e o segurou nas mãos. Na primeira página estava a caligrafia familiar de Grace. Um diário. Ela mantivera um diário durante todos esses anos. Victor virou página após página, e cada linha o levava de volta no tempo, à vida da mulher que ele pensava conhecer, apenas para perceber que nunca a conhecera de verdade. Grace Sullivan não tinha paz. Ela foi deixada no portão de uma igreja nos arredores de Chicago quando tinha apenas alguns dias de vida, enrolada em um cobertor fino, sem nenhum pedaço de papel para indicar seu nome. As freiras da igreja a chamaram de Grace porque acreditavam que Deus havia dado misericórdia a essa bebê, permitindo que ela sobrevivesse àquela noite gelada de inverno. Mas a misericórdia de Deus parecia terminar ali. Grace cresceu no orfanato St. Mary, um lugar onde o amor era um luxo, e a crueldade das crianças mais velhas foi a primeira lição que ela teve que memorizar. Ninguém adotou Grace. Ela não era bonita o suficiente para chamar a atenção de um casal. Ela era muito quieta, muito reservada, seus olhos castanhos sempre alertas, como um animal selvagem se preparando para a dor. Ela cresceu dentro das paredes cinzentas do orfanato, aprendendo a cuidar de si mesma quando ainda era muito pequena, aprendendo a não chorar mesmo quando era intimidada, aprendendo a esconder sua escassa porção de comida para que não fosse roubada. Aos 18 anos, ela deixou o orfanato com exatamente uma pequena bolsa contendo algumas roupas velhas e os $20 que as freiras haviam reunido para ela como presente de despedida. O mundo exterior não acolheu Grace. Ela trabalhou em qualquer emprego que conseguiu para se manter viva, lavando pratos em lanchonetes, limpando quartos em hotéis baratos, servindo mesas em bares até tarde da noite. Havia dias em que ela só tinha dinheiro suficiente para comprar um único pão para sobreviver. Havia noites em que dormia em um banco de parque porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. Mas Grace nunca desistiu. Ela tinha algo que a vida não podia roubar dela: seu orgulho. Ela se recusou a se tornar uma vítima. Recusou-se a deixar que as circunstâncias a definissem. Então ela conheceu Victor. Naquela noite, Grace estava trabalhando no Black Rose, um dos negócios da família Castellano. Embora ela não tivesse ideia disso, ela só sabia que pagava melhor do que outros lugares e que mesmo que os clientes fossem perigosos, ninguém ousava assediar os funcionários porque temiam algum proprietário invisível. Quando Victor entrou, Grace não sabia quem ele era. Ela só viu um homem alto e frio, com olhos negros profundos que pareciam capazes de ver através da alma de outra pessoa. Ela o atendeu da mesma forma que atendia todos os outros clientes, sem baixar a cabeça, sem bajular, e quando um bêbado tentou agarrar sua mão, ela mesma lidou com a situação, sem precisar que ninguém a resgatasse. Victor começou a frequentar o bar com mais frequência. No início, Grace não percebeu. Então, ela começou a perceber que os olhos dele estavam sempre seguindo-a, não com o olhar famélico de outros homens, mas com curiosidade, como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça e ela fosse a resposta. Eles começaram a conversar. Conversas breves quando ela levava bebidas para a mesa dele. Depois, conversas mais longas quando ele esperava o turno dela terminar para levá-la para casa. Depois, conversas ainda mais longas quando ela começou a se abrir e contar a ele sobre sua vida. Grace se apaixonou por Victor antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Pela primeira vez na vida, ela tinha alguém em quem se apoiar. Pela primeira vez, ela se sentia protegida. Pela primeira vez, ela acreditou que merecia ser amada.
Eles moravam juntos na cobertura de Victor, e Grace pensou que finalmente havia encontrado a família que desejara durante toda a sua vida. Então ela descobriu que estava grávida. Grace ficou tão feliz que quase chorou. Um filho, uma família própria, algo que ela nunca ousara sonhar. Ela pretendia contar a Victor naquela mesma noite, mas naquela noite tudo mudou. Victor chegou em casa com sangue na camisa. Não era o sangue dele. Uma guerra por território havia começado, e seu rival jurou destruir tudo o que Victor amava. Eles quase o assassinaram no caminho para casa. 3 atiradores. Victor sobreviveu por um triz. E quando contou a Grace o que havia acontecido, ele não percebeu que ela estava tremendo. Não apenas de medo por ele, mas de medo pela criança dentro dela. A criança que, se seus inimigos descobrissem, se tornaria um alvo, se tornaria uma arma destinada a destruir Victor. Grace viu uma verdade brutal. Ela poderia ficar e colocar seu filho em perigo, ou poderia partir e proteger o bebê a qualquer custo. Não havia terceira opção, e Grace escolheu. Victor continuou virando as páginas do diário, e a história de Grace continuou a se desenrolar como um filme doloroso em câmera lenta diante de seus olhos. Na noite em que partiu, Grace ficou ao lado da cama e observou Victor dormir por horas. Ela gravou cada traço de seu rosto em sua memória, sabendo que essa poderia ser a última vez que estaria tão perto dele. Ela queria acordá-lo, queria contar a ele sobre o bebê, queria ser puxada para seus braços e ouvi-lo dizer que eles superariam tudo juntos. Mas Grace conhecia Victor muito bem. Ele nunca la deixaria ir. Ele lutaria para protegê-la e a criança. E nessa luta, ele poderia perder a vida. Ou pior, seus inimigos poderiam usar o filho deles como arma contra ele. Grace não suportava esse pensamento. Ela preferia perder Victor a deixá-lo perder tudo por causa dela. Ela escreveu o bilhete com a mão trêmula, lágrimas caindo e borrando algumas palavras. Então, ela deu um último beijo na testa de Victor, tão leve que ele nem acordou, e desapareceu na noite, carregando a criança dentro de si e um coração despedaçado. Os primeiros meses foram um inferno. Grace deixou Chicago e foi para uma pequena cidade em Indiana, onde ninguém sabia quem ela era. Ela alugou um quarto miserável com o pouco dinheiro que tinha. Encontrou trabalho em uma lanchonete à beira da estrada, escondendo sua barriga crescente sob camisas largas e grandes demais. Ela trabalhava 12 horas por dia, com os pés inchados por ficar em pé por muito tempo e as costas doloridas pela gravidez sem descanso. Havia noites em que ela ficava deitada chorando no quarto escuro, sentindo tanta saudade de Victor que achava que não conseguia respirar. Mas toda vez que o bebê chutava suavemente dentro dela, ela encontrava um motivo para continuar. Mia nasceu em um hospital público em uma noite tempestuosa e chuvosa. Grace deu à luz sozinha, sem ninguém para segurar sua mão, sem ninguém para enxugar o suor de sua testa. Quando a enfermeira colocou o pequeno bebê recém-nascido em seus braços, Grace chorou como nunca havia chorado antes. Não de dor, mas porque, quando viu os olhos profundos e escuros de Mia, viu Victor. Ele estava ali, dentro de sua filha, e ela jurou que protegeria essa parte de Victor com sua vida. Nos anos que se seguiram, Grace fez de tudo para criar sua filha. Ela lavava pratos em restaurantes, ela limpava prédios comerciais à meia-noite, depois que Mia adormecia. Ela aceitava trabalhos de costura em casa para poder cuidar da filha enquanto trabalhava. Havia meses em que, depois de pagar o aluguel, a luz e a água, ela só tinha dinheiro suficiente para comprar comida para Mia. Nessas noites, Grace dizia à filha que a mamãe já tinha comido, que a mamãe não estava com fome. Ela se sentava e observava Mia comer, com o estômago revirando de fome, mas sem perder o sorriso dos lábios, até que a filha estivesse satisfeita. Era tudo o que importava. Victor chegou a uma passagem que o fez parar, engasgado com as palavras, incapaz de continuar por um momento. Grace havia escrito isso em uma noite de Natal, quando Mia tinha 3 anos. Ela escreveu que hoje é Natal, que Mia pediu uma boneca, que a menina só pediu uma boneca pequena, mas que neste mês o aluguel aumentou e ela não tinha dinheiro suficiente para comprar um presente para sua filha. Ela escreveu que chorou a noite toda depois que Mia adormeceu. Ela escreveu que se odiava por não poder dar à sua filha um Natal de verdade, mas ela escreveu que não se arrependeu. Ela escreveu que nunca se arrependeria porque sua filha estava segura, porque Victor estava seguro. Esse era o maior presente de Natal que ela poderia dar às pessoas que amava. Grace nunca culpou Victor. Nenhuma linha do diário continha raiva ou amargura. Ela escreveu apenas sobre amor, saudade e esperança. Que um dia, quando Mia tivesse idade suficiente, quando o mundo estivesse seguro o suficiente,
Ela poderia contar à filha sobre o pai maravilhoso que ela tinha. Ela escreveu sobre os Knights parados na esquina da State com a Madison, observando o Maybach preto de Victor passar e vendo-o dentro do carro. Ela escreveu que simplesmente ver que ele ainda estava saudável, ainda seguro, era o suficiente para deixá-la viver mais um dia. Quando Mia completou 5 anos, Grace voltou para Chicago. Ela sabia que era perigoso, mas não conseguia mais viver longe de Victor. Ela escolheu Pilsen, uma área fora do alcance do território de Victor, um lugar onde poderia ficar escondida, mas ainda assim compartilhar a mesma cidade com ele. Ela abriu um pequeno café, trabalhava de manhã à noite e reconstruiu sua vida com as próprias mãos. E todas as noites, quando Mia dormia profundamente, ela saía sorrateiramente para a esquina familiar, ficava na escuridão e observava o carro de Victor passar. 7 anos de solidão, 7 anos de sacrifício, 7 anos amando um homem à distância, sem nunca ousar se aproximar. Victor fechou o diário com as mãos trêmulas. Ele odiava Grace por ter ido embora. Achava que ela era fraca, que tinha medo, que não era forte o suficiente para ficar ao lado dele. Mas a verdade era que Grace era mais forte do que qualquer pessoa que ele conhecia. Ela sacrificou tudo, até mesmo sua própria felicidade, apenas para protegê-lo e a filha deles. Agora ele iria encontrá-la e trazê-la para casa, mesmo que tivesse que queimar o mundo inteiro para isso. O celular de Victor vibrou, tirando-o de seus pensamentos. O nome de Marco apareceu na tela. Victor atendeu, com a voz fria como aço. Fale. Do outro lado da linha, Marco parecia tenso, mas tão claro como sempre. Chefe, nós os identificamos. Os irmãos Vulov, da máfia russa. Dmitry e Alexei Vulov realizaram o sequestro, o dente de ouro e a tatuagem de cobra, exatamente como o garoto descreveu. E o de cabelo gay é Ivan Volkov, o chefe de toda a gangue, o irmão mais velho da família. Eles estão operando no lado norte de Chicago há 6 meses, tentando expandir seu território. Victor apertou o telefone com mais força. Vulov. O nome não era desconhecido. 6 meses atrás, Victor havia destruído uma de suas rotas de contrabando, quando eles ousaram transportar produtos pelo seu território, sem pedir permissão. E 2 milhões em mercadorias apreendidas. Um armazém reduzido a cinzas. Uma mensagem clara enviada a qualquer um que pensasse em desafiar o poder de Victor Castellano. Mas algo não batia certo. Victor franziu a testa, pensando. Os 2 milhões eram um golpe doloroso, mas os Vulovs eram profissionais. Eles conheciam as regras. Sabiam que Victor não era alguém que se tocava sem pagar por isso. Então, por que ousariam levar Grace? Por que arriscariam arrastar a família Castellano para uma guerra total por 2 milhões de dólares? A menos que não saibam quem é Grace, disse Victor lentamente. A menos que alguém lhes tenha dito, a linha ficou em silêncio por um momento. Então Marco falou novamente, baixando a voz. Era exatamente isso que eu ia relatar a seguir, chefe. Rastreamos a informação. Há um traidor. Victor sentiu seu sangue ferver. Quem? Ainda não descobrimos o nome exato, Marco respondeu. Mas sabemos como os Vulovs encontraram Grace. 2 semanas atrás, um homem começou a aparecer regularmente no café dela. Ele se sentava em um canto escuro, pedia a mesma coisa todos os dias e fazia perguntas inofensivas aos funcionários sobre o dono. Ela tem família? Onde ela mora? Alguém a busca depois do fechamento? Ele estava coletando informações. Mia mencionou esse homem. Victor se lembrou das palavras da filha. Grace percebeu que algo estava errado. Ela começou a fechar mais cedo sempre que ele aparecia. Mas era tarde demais. O observador já tinha o que precisava. Mas como eles sabiam que Grace estava ligada a mim? Victor perguntou, com a voz baixa e rouca. Ela escondeu sua identidade por 7 anos. Ninguém sabia que ela era minha. Marco hesitou por um instante e depois disse. Essa é a parte mais preocupante, chefe. Saber da conexão entre ela e você. O traidor deve ser alguém de dentro. Alguém que sabia sobre você e Grace há 7 anos. Alguém próximo o suficiente para saber que ela desapareceu. E por quê? Victor sentiu um arrepio subir pela espinha. Alguém de dentro. Um traidor dentro de sua própria organização. Uma cobra que se escondeu por 7 anos e só agora estava mostrando suas presas. Essa pessoa não apenas vendeu informações sobre Grace para os Vulovs. Ela vendeu a família de Victor. Ela vendeu a filha de Victor. Ela vendeu a mulher que Victor amava. Eu quero esse nome, disse Victor. Cada palavra era gelada. Quero antes que a noite acabe. Estou trabalhando nisso, chefe, Marco respondeu. Mas tem mais. Avistamos a van branca dos Vulovs perto da zona industrial no lado sul, perto dos armazéns abandonados. Provavelmente eles estão mantendo Grace lá.
Victor assentiu, mesmo que Marco não pudesse vê-lo. Reúna a equipe. Prepare as armas. Mas não se movam ainda. Preciso saber exatamente em qual armazém ela está antes de atacarmos. Entendido, chefe. E a criança? Victor olhou para Mia. Ela havia adormecido no único sofá que ainda estava intacto. O ursinho de pelúcia estava firmemente preso em seus braços, e lágrimas secas marcavam suas bochechas. Ele colocou o paletó sobre a filha como um cobertor e voltou a falar ao telefone. Mande um carro nos buscar. Vou levá-la para a casa da minha mãe. É mais seguro lá. Ele encerrou a ligação e deu uma última olhada no apartamento destruído. Em algum lugar desta cidade, Grace estava sendo mantida em cativeiro por homens cruéis. Em algum lugar dentro de sua organização, um traidor estava se escondendo, e Victor iria encontrar os dois, mesmo que tivesse que destruir toda Chicago. Assim que Victor pegou Mia nos braços, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, número desconhecido. Ele hesitou por um segundo, depois atendeu. Do outro lado da linha, ouvia-se a voz de uma mulher, baixa e calorosa, mas com a autoridade de alguém acostumada a dar ordens. Senhor Castellano, aqui é a detetive Sarah Mitchell, do Departamento de Polícia de Chicago. Tenho informações sobre Grace Sullivan. Victor apertou o telefone com mais força. A polícia? Em seu mundo, a polícia significava problemas, perguntas que ele não queria responder, provas que poderiam destruir o império que ele construíra ao longo de 15 anos. Mas aquele não era o momento para pensar nisso. Era o momento em que Grace precisava dele. O que você sabe sobre ela? Perguntou Victor secamente. Encontramos a carteira dela em uma lixeira a cerca de 6 quarteirões do distrito de armazéns de Southside, disse a detetive Mitchell. Sua identidade, cartões bancários, tudo ainda estava lá. Só faltava o celular dela. Uma testemunha relatou ter visto uma mulher sendo forçada a entrar em uma van branca perto daquela área por volta das 19 horas desta noite. Estamos tratando isso como um sequestro. Victor ficou em silêncio por um momento. Essa detetive sabia mais do que ele esperava, e ela o ligou primeiro, o que significava que ela sabia sobre a conexão entre ele e Grace. A questão era como ela planejava usar essa informação. Senhor. Castellano, vou ser direta com você. A detetive Mitchell continuou com a voz firme. Eu sei quem você é. Sei da sua reputação e sei que, se não ligar para você agora, você vai lidar com isso do seu jeito. Um jeito que eu não quero ter que consertar depois. Victor deu uma risada sem humor. Então, o que você quer? 6 horas, a detetive Mitchell disse. Dê-me 6 horas para lidar com isso de acordo com as regras. Estamos coletando provas, localizando o local exato, preparando um mandado. Se depois de 6 horas eu não tiver nada, você pode fazer o que quiser. E esta conversa nunca aconteceu. Victor olhou para Mia, adormecida em seus braços. Ela parecia tão pequena, tão frágil como Grace. E em algum lugar lá fora, Grace estava esperando que ele a salvasse. Cada segundo que passava era mais um segundo que ela tinha que suportar. Por que você está fazendo isso? Perguntou Victor. Por que me ajudar em vez de me prender? A detetive Mitchell ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou novamente, sua voz suavizou-se um pouco. Tenho uma filha de 9 anos, Sr. Castellano. Se alguém levasse minha filha, eu queimaria toda a cidade para recuperá-la. Não concordo com o que você faz, mas entendo por que você faz isso. Victor sentiu uma pontada de respeito pela mulher do outro lado da linha. Ela era direta, corajosa e, acima de tudo, compreensiva. 6 horas, disse Victor finalmente. Nem mais um minuto. Ele encerrou a ligação e se virou para Marco, que estava parado perto da porta, com uma expressão de choque estampada no rosto. Chefe, você acabou de concordar em trabalhar com a polícia? Perguntou Marco, parecendo não acreditar no que tinha ouvido. Em 15 anos trabalhando para você, você nunca fez isso. Victor caminhou em direção à porta. Mia ainda dormia pacificamente em seus braços. Em 15 anos, eu nunca tive uma filha para proteger. Ele parou ao lado de Marco e olhou diretamente nos olhos dele. Tudo mudou, Marco. Não estou mais lutando apenas por território ou poder. Estou lutando pela minha família. E se eu tiver que trabalhar com o próprio diabo para trazer Grace para casa, eu o farei. Marco olhou para seu chefe, o homem que ele seguia há 15 anos, e pela primeira vez viu um Victor Castellano diferente. Não o frio e implacável chefão, mas um pai, um homem apaixonado. E de alguma forma essa versão era ainda mais assustadora. O Maybach parou em frente a uma mansão antiga e imponente no bairro mais tranquilo de Chicago. As paredes vermelhas e marrons de tijolos estavam cobertas de era, e as janelas derramavam uma luz amarela quente na noite gelada. Essa era a casa de Sofia Castellano, mãe de Victor,
uma mulher de 74 anos que criou o filho sozinha depois que o marido foi morto em uma purgação sangrenta há mais de 30 anos. Victor carregou Mia para fora do carro. A criança ainda dormia profundamente, com a cabeça apoiada em seu ombro e a respiração constante. Ele subiu os degraus de pedra familiares e, antes que pudesse bater, a pesada porta de carvalho se abriu. Sofia estava ali, com os cabelos grisalhos presos cuidadosamente na nuca e olhos negros profundos idênticos aos de seus filhos. Ela usava um vestido preto simples e, ao redor do pescoço, trazia uma corrente de prata com uma pequena cruz que nunca tirava. Seu olhar se voltou para a criança nos braços de Victor e tudo ao redor deles pareceu parar. Seus lábios tremeram. Uma mão subiu até o peito, bem acima do coração. Meu Deus, ela sussurrou com a voz embargada. Victor, esta é a mamãe, disse Victor suavemente. Esta é Mia, sua neta. Sofia não conseguia falar. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enrugadas. Ela havia rezado por esse momento por tantos anos. Todas as noites, ela se ajoelhava diante do pequeno altar em seu quarto e pedia a Deus que desse ao seu filho uma família, alguém para amar, uma criança que pudesse suavizar as arestas que a vida havia esculpido nele. Ela havia visto Victor fechar seu coração depois que Grace desapareceu. Ela o viu se tornar mais frio, mais implacável, mais distante a cada dia que passava. E ela temia que seu filho morresse na solidão, sem nunca saber como era a verdadeira felicidade. Mas agora, diante dela, estava a resposta para todas as suas orações. Uma menina de 7 anos com os olhos negros profundos da linhagem castelhano. Mia escolheu aquele exato momento para acordar. Ela piscou algumas vezes, confusa, olhando ao redor, e então seu olhar pousou na mulher mais velha que chorava diante dela. Pai, quem é aquela? Mia perguntou baixinho, apertando os braços em volta do pescoço de Victor. Victor assentou, mas continuou segurando sua mão. É sua avó, minha mãe. Mia olhou para Sofia com curiosidade, mas também com cautela. Ela havia vivido com medo por muito tempo, acostumada a não confiar em estranhos. No entanto, havia algo nessa mulher que a fazia se sentir segura. Talvez fossem os olhos que se pareciam com os do pai. Talvez fossem as lágrimas sinceras em suas bochechas. Talvez fosse o jeito como ela olhava para Mia, como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. Sofia lentamente se ajoelhou, apesar das articulações doloridas e do peso da idade. Ela estendeu a mão com a palma para cima. Um convite sem pressão. Mia, minha querida menina, disse ela com a voz trêmula. Você é igualzinha ao seu pai. O mesmo queixo teimoso, os mesmos olhos inteligentes. Esperei por você por muito tempo. Mia olhou para a mão de Sofia, depois para Victor, como se pedisse permissão. Victor acenou levemente com a cabeça. Mia hesitou por um instante, depois deu um passo à frente e colocou sua mãozinha na palma enrugada da avó. Sofia fechou os dedos em torno dela e suas lágrimas correram mais rápido. Você conhece minha mãe? Perguntou Mia de repente. Sofia olhou para Victor, depois voltou a olhar para a neta. Eu conheço sua mãe. Eu me lembro da sua mãe. Sua mãe é a garota mais maravilhosa que seu pai já amou. Minha mãe está em perigo, disse Mia, sua voz ficando estranhamente séria. Papai vai encontrá-la. Você pode ajudar, papai? Sofia levantou a mão e alisou gentilmente o cabelo bagunçado de Mia, afastando os fios úmidos grudados em sua testa. Minha querida, seu pai poderia encontrar uma agulha em um palheiro se quisesse. Sua mãe estará em casa antes do sol nascer. Eu prometo. Mia ficou em silêncio por um momento, aqueles olhos negros profundos estudando sua avó como se estivesse avaliando se poderia confiar nessa promessa. Então ela assentiu, com um aceno pequeno, mas cheio de significado. Mamãe costumava me contar sobre você. Mamãe dizia que você é a mulher mais forte que ela já conheceu. Mamãe dizia que um dia eu iria conhecê-la. A garganta de Sofia apertou até que ela não conseguiu falar. Grace se lembrava dela mesmo depois de 7 anos de distância. Ela ainda contava à filha sobre ela. Ainda mantinha o laço familiar intacto, mesmo vivendo nas sombras. Victor ficou ali observando sua mãe e sua filha, sentindo algo em seu peito começar a derreter. Essa era sua família, avó e neta, o passado e o futuro da linhagem castelano. E ele não deixaria ninguém destruir isso. Mãe, disse Victor, preciso que você cuide da Mia hoje à noite. Tenho que encontrar a Grace. Sofia levantou-se com uma mão ainda segurando a de Mia. Ela olhou para o filho com um olhar que só uma mãe poderia ter, severo, mas cheio de amor, preocupado, mas cheio de fé. Traga-a para casa, Victor. Traga-a de volta para esta família, disse ela, e volte para casa em segurança. Aquela menina precisa do pai.
e eu preciso do meu filho. Victor assentiu. Ele se aproximou de Mia e se agachou ao nível dela. Preciso encontrar a mamãe agora. Fique aqui com a vovó. Tudo bem, voltarei assim que puder. Mia olhou para ele. Olhos pequenos que demonstravam uma compreensão muito além de sua idade. Você vai salvar a mamãe, não vai? Victor acariciou o rosto da filha, sentindo sua pele macia e quente sob sua mão áspera. Prometo. Sofia levou Mia para dentro de casa e a acomodou na sala de estar principal, onde uma lareira já estava acesa e grandes janelas davam para o jardim escuro. Victor ficou no primeiro andar e entrou no antigo escritório de seu pai. O quarto estava exatamente como há 20 anos, desde a mesa de carvalho até as estantes cobertas pela poeira do tempo. Ele se sentou, abriu uma gaveta e pegou uma folha de papel em branco e a caneta tinteiro que seu pai costumava usar. Era a primeira vez na vida que Victor Castellano se sentava para escrever uma carta para sua filha. Sua mão tremia ao colocar a ponta da caneta no papel. Ele havia assinado ordens de morte para inimigos sem pestanejar. Ele havia negociado acordos milionários sem o menor tremor. Mas, ao escrever para Mia, ele não sabia por onde começar. Ele não sabia se ainda teria a chance de dizer essas coisas para ela pessoalmente. Minha filha, Mia, ele começou a escrever. Se você está lendo esta carta, significa que não consegui cumprir minha promessa de voltar. Sinto muito. Sinto muito por não ter estado com você durante 7 anos. Sinto muito por não saber que você existia. Se eu soubesse, teria virado o mundo de cabeça para baixo para te encontrar. Quero que saibas disso. Ele parou, engolindo a onda que subia em seu peito, e então continuou escrevendo. Arranjei tudo para que fiques protegida. A conta bancária número 127586 pertence a ti. A tua avó irá administrá-la até tu completares 18 anos. O advogado Thompson tem todos os documentos legais. Ele garantirá que ninguém possa tocar em você ou no que é seu. Marco, o homem que você conheceu hoje à noite é a pessoa em quem mais confio. Ele protegerá você da mesma forma que me protege. Victor continuou escrevendo sobre as pessoas em quem ela poderia confiar. Os lugares seguros para onde ela poderia ir se precisasse, as coisas que deveria fazer e as coisas que não deveria fazer no mundo perigoso em que nasceu por sangue. Ele escreveu sobre a graça, sobre o amor deles, sobre por que sua mãe teve que partir. Ele escreveu para que Mia entendesse que sua mãe nunca quis se afastar dela, que tudo o que sua mãe fez foi para mantê-la segura. E por fim, ele escreveu: Eu te amei desde o momento em que você me chamou de pai naquela estrada escura e chuvosa hoje à noite. Eu só gostaria de ter podido te amar por mais tempo, ficar mais ao seu lado. Se eu não conseguir voltar, lembre-se de que eu lutei. Fiz tudo o que pude e sempre estarei cuidando de você, de onde quer que eu esteja, para sempre seu, papai. Victor dobrou a carta, colocou-a em um envelope e escreveu o nome de Mia na frente. Ele se levantou, com a intenção de sair, e então viu Sofia parada na porta. Ela tinha visto tudo. Ela tinha observado seu filho escrever com os ombros trêmulos e os olhos vermelhos. O que você está fazendo, Victor? Perguntou Sofia, com a voz cheia de emoção. Victor olhou para a mãe e não tentou esconder o cansaço em seus olhos. Sofia perguntou, com a voz cheia de emoção. Victor olhou para sua mãe e não tentou esconder o cansaço em seus olhos. É um seguro, mãe, caso eu não volte. Sofia atravessou a sala e segurou sua mão com as 2 mãos pequenas e enrugadas. Ela segurou como se pudesse mantê-lo ali, como se pudesse impedi-lo de sair pela porta. Escute-me, Victor, disse ela com um olhar fixo no dele. Aquela menina perdeu 7 anos sem um pai. 7 anos vivendo com medo. 7 anos sem poder dizer a palavra pai. Não a faça perder mais. Não transforme essa carta em realidade, mãe. Victor começou a dizer algo, mas Sofia o interrompeu. Eu perdi meu marido para este mundo, disse ela, com a voz trêmula, mas firme. Eu vi seu pai cair diante dos meus olhos. Eu te criei sozinha, com medo todos os dias de que um dia eu te perderia da mesma forma. Não me faça dizer a Mia que seu pai morreu no momento em que ela finalmente o encontrou. Não faça isso com minha neta. Victor olhou para sua mãe, a mulher que passou toda a sua vida se sacrificando por ele, e viu a dor em seus olhos, a dor de alguém que havia perdido muito e temia perder mais. Ele se abaixou e beijou sua testa. Eu voltarei para casa, mãe, disse Victor em voz baixa e firme. Voltarei para casa para Mia, para você, e trarei Grace comigo. Sofia o observou, procurando a verdade em seus olhos, e viu algo que nunca tinha visto ali antes. Não a frieza de um chefe da máfia, mas o fogo de um pai que faria qualquer coisa por sua filha. Mantenha essa promessa, Victor, sussurrou Sofia. Por mim, pela Mia.
por você mesmo. Victor mal havia saído do escritório quando o telefone em seu bolso vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ele a abriu e sentiu o sangue em seu corpo se transformar em gelo. Castellano, Armazém 47, Distrito Industrial Southside. Sozinho, sem armas, sem reforços. Traga os $500.000 em dinheiro. 1 hora. Senão, Grace Sullivan aprenderá o que significa respeito. Victor leu a mensagem várias vezes. Cada palavra o cortava como uma faca. Eles haviam entrado em contato com ele. Estavam mantendo Grace em cativeiro e queriam que ele fosse sozinho. Era uma armadilha. Ele sabia disso. Qualquer pessoa nessa vida sabia disso. Mas ele não tinha outra escolha. Ele olhou para a escada, onde Mia estava no andar de cima com Sofia. A criança não sabia o que estava por vir. Ela confiava nele, esperando que ele trouxesse sua mãe para casa. E ele não trairia essa confiança. Victor ligou para Marco. Vá para a casa da minha mãe agora. Traga um veículo e esteja pronto para acessar o cofre. Ele foi breve e encerrou a ligação. 20 minutos depois, o SUV preto de Marco parou do lado de fora. Victor já estava esperando na escada. Ele entrou e deu uma ordem. Cede o cofre. Marco dirigiu em silêncio, mas seus olhos ficavam olhando para Victor pelo espelho retrovisor, com uma preocupação que ele não conseguia esconder. Quando chegaram à sede, um prédio comercial que parecia comum no centro de Chicago, mas que na verdade era o coração do Império Castellano, Victor levou Marco até o porão. Depois de passar por 3 portas de aço, reconhecimento facial e acesso por impressão digital, eles entraram no cofre da família. Pilhas de notas se empilhavam ao longo das paredes, classificadas por denominação e finalidade. Os $500.000 eram apenas uma pequena fração da fortuna que Victor havia acumulado ao longo de 15 anos. Ele pegou uma mochila preta e começou a enchê-la com dinheiro. Chefe, isso é uma armadilha, disse Marco com a voz tensa. Se você entrar lá sozinho, não vai sair. Os Vulovs não querem apenas dinheiro. Eles querem você. Eles querem vingança pelos 2 milhões do mês passado. Victor não parou. Eu sei. Então por que você ainda está indo? Marco se aproximou e bloqueou a porta. Deixe-me trazer a equipe primeiro. Deixe-me cercar o armazém. Nós nos escondemos ao mesmo tempo. Nós atiramos de lá e os eliminamos. Victor ergueu o olhar para Marco. Seus olhos estavam calmos, mas por trás deles ardia um fogo que Marco nunca tinha visto antes. Eles disseram sozinho. Se eles virem meu pessoal, Grace morre. Não posso arriscar isso. Então você arrisca sua própria vida. Marco quase gritou. Você é o coração desta organização. Sem você, tudo desmorona. O que você acha que acontecerá com aquela menina se ela perder o pai e a mãe em uma noite? A mão de Victor apertou a alça da mochila. A pergunta de Marco atingiu seu peito como uma facada. Ele havia pensado nisso. Ele havia imaginado o rosto de Mia quando ela descobrisse que seu pai nunca mais voltaria. Ele havia visto suas lágrimas em sua mente. Mas ele também viu Grace amarrada no escuro, espancada, esperando que ele a salvasse. É por isso que escrevi a carta, disse Victor, baixando a voz. Se eu não voltar, você protegerá Mia por mim. Você garantirá que ela tenha a vida que Grace queria para ela. Eu confio em você, Marco. Por 15 anos, você foi a única pessoa em quem confiei completamente. Marco olhou para Victor, com os olhos cheios de emoção. Victor não era apenas seu chefe. Ele era o irmão que Marco nunca teve. O homem que o tirou das ruas há 20 anos e lhe deu uma razão para viver. Chefe, pelo menos deixe-me acompanhá-lo, implorou Marco. Vou manter distância. Eles não vão saber, mas se algo acontecer, posso entrar em ação. Victor pensou um pouco e então acenou com a cabeça. Fique um quarteirão atrás. Não se mexa até eu dar o sinal ou a menos que a situação saia do controle. E Marco, se eu não sair em 1 hora, você sabe o que fazer. Marco cerrou os punhos. Eu entendo, chefe, mas você vai sair. Você tem que sair. Victor jogou a bolsa sobre o ombro e caminhou em direção à porta. Ele esperava que Marco estivesse certo, mas, neste mundo, esperança nunca tinha sido suficiente. O Maybach deslizou pelas ruas que ficavam cada vez mais vazias, deixando para trás as luzes brilhantes do centro de Chicago e entrando nos limites escuros da cidade. O distrito industrial Southside surgiu diante de Victor como um cemitério do sonho americano. Fábricas abandonadas permaneciam silenciosas na noite. Suas janelas quebradas pareciam órbitas oculares vazias olhando para o pavimento rachado. Ervas daninhas brotavam entre as fendas do concreto quebrado. Portões de ferro cobertos de ferrugem que ninguém abria há anos. Este já havia sido o coração industrial da cidade, onde milhares de trabalhadores vinham todos os dias.
Agora era apenas o cadáver de uma era passada. Victor parou o carro a cerca de 50 metros do armazém 47. Ele ficou sentado na escuridão por um momento, olhando para o prédio à sua frente. O armazém era um bloco de concreto cinza, com o telhado de metal manchado de marrom avermelhado pela ferrugem e as paredes manchadas por anos de água da chuva. Uma única luz brilhava fracamente sobre a entrada principal, como um olho assombrado à espera de uma presa. Era o lugar perfeito para matar alguém. Longe dos bairros, sem testemunhas, sem câmeras, ninguém ouviria tiros. Ele respirou fundo e saiu, com a mochila pesada no ombro, o vento noturno de Chicago cortante e frio, trazendo o cheiro de ferrugem e óleo de máquina velho. Victor atravessou o chão rachado, o som de seus sapatos ecoando em um silêncio tão profundo que parecia errado. Cada passo o levava mais perto de um destino que ele não podia prever. Mas ele não diminuiu o passo. Ele não hesitou. Grace estava lá dentro, e ele a atiraria de lá a qualquer custo. A porta de aço do armazém estava entreaberta. Uma luz amarela espalhava uma faixa fraca pelo concreto. Victor a empurrou para abrir mais e entrou. Umidade e poeira atingiram seu nariz. O espaço interno era enorme e vazio. Pilares de concreto se erguiam como fantasmas mudos. A maioria das luzes do teto estava quebrada ou apagada, restando apenas algumas lâmpadas industriais penduradas, lançando um brilho amarelado pálido e doentio. E no centro do armazém, eles estavam esperando. Ivan Vulov estava sentado em uma cadeira de madeira gasta como se fosse um trono. Um homem de 50 anos com cabelos grisalhos cortados rente, um rosto marcado por cicatrizes de muitas guerras sobrevividas. Seus olhos ainda eram cinzentos, vazios de emoção, enquanto observava Victor entrar. Ele usava um terno preto caro que contrastava fortemente com o ambiente em ruínas. Um charuto meio queimado repousava entre seus dedos anelados. Ao lado de Ivan estavam Dmitri e Alexei, os dois homens que Mia havia descrito. Dmitri tinha o físico de um urso. Um dente de ouro brilhava cada vez que ele sorria. Uma pistola pendia solta em sua cintura. Alexei era mais magro, mas seus olhos eram mais frios, com uma tatuagem de cobra serpenteando do pescoço até o peito, como a marca da própria morte. Ambos seguravam rifles, com os canos apontados para Victor. Havia mais 3 homens escondidos na escuridão. Victor percebeu isso por pequenas mudanças no som e formas borradas. 6 homens, mais do que ele esperava. Grande Victor Castellano, disse Ivan, sua voz áspera com o sotaque russo inconfundível. Você finalmente decidiu nos honrar com sua presença. Achei que teria que esperar mais tempo. Victor parou a cerca de 10 passos de distância, longe o suficiente para observá-los, perto o suficiente para ouvir. Ele jogou a mochila no chão de concreto com um baque pesado. Aqui está o dinheiro, disse ele com voz firme, sem nenhum tremor. Solte-a. Ivan deu uma tragada no charuto e exalou a fumaça lentamente, sem tirar os olhos cinzentos de Victor. Tão rápido. Ivan sorriu com um som parecido com pedras se esfregando. Mas receio que não seja tão simples assim, Castellano. Ivan acenou levemente com a cabeça, e Alexei desapareceu na escuridão atrás dele. Alguns segundos depois, ele voltou, arrastando uma pequena figura com as mãos amarradas atrás das costas. Victor sentiu seu coração parar no momento em que a viu. Grace. 7 anos a mudaram de muitas maneiras. O cabelo castanho brilhante que Victor costumava passar os dedos agora estava cortado na altura dos ombros, com fios grisalhos, embora ela tivesse apenas 28 anos. Seu rosto estava mais magro, as maçãs do rosto mais salientes. Linhas de preocupação se aprofundavam nos cantos dos olhos e da boca. Um olho estava inchado e fechado, com hematomas se espalhando por metade do rosto. Seus lábios estavam rachados, com sangue seco grudado no canto da boca. Eles a espancaram a mulher que ele amava, espancaram a mãe de sua filha. Mas o que mais doía a Victor não eram os hematomas no rosto de Grace, eram as mãos dela. Quando Alexei a empurrou para frente, a luz amarela incidiu sobre os pulsos amarrados de Grace, e Victor viu os calos grossos que cobriam as palmas das mãos dela. Dedos ásperos, unhas cortadas curtas, pele rachada pelo trabalho árduo, mãos que antes eram macias e pálidas, agora carregavam as marcas de 7 anos de luta. 7 anos lavando pratos, esfregando pisos, costurando, fazendo qualquer coisa para alimentar a filha deles. Grace ergueu a cabeça e seus olhos castanhos encontraram os olhos negros profundos de Victor. Naquele instante, o tempo pareceu parar. 7 anos de distância se dissolveram, e eles eram 2 amantes novamente, como haviam sido. Então a realidade se impôs,
E Victor viu a emoção nos olhos de Grace mudar. A esperança brilhou por um instante, alegria por vê-lo, por saber que ele estava vivo, e então a esperança foi substituída pelo horror. Não medo por si mesma, mas medo por ele. Victor, não, Grace sussurrou. Sua voz estava rouca de tanto chorar e gritar. Você não deveria estar aqui. Isso é uma armadilha. Eles vão te matar. Ivan riu, o som ecoando pelo espaço vazio do armazém. Ela está certa, Castelano. Isso é uma armadilha. E você caiu direto nela. Victor não olhou para Ivan. Ele só olhou para Grace, seus olhos devorando cada linha do rosto dela, cada fio de cabelo grisalho, cada hematoma. Ele queria correr para ela, abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, implorar perdão por não tê-la encontrado por 7 anos, contar que tinha conhecido Mia, a filha deles, e que ela era incrível. Mas ele não podia. Agora não. Você está ferida? Perguntou Victor, com uma voz tão suave que só Grace podia ouvir. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Grace, misturando-se com sangue seco e pele machucada. Mia, ela sussurrou. Onde está Mia? Ela está bem? Ela está bem, disse Victor. Ela está com minha mãe. Ela vai protegê-la. Grace fechou os olhos, um soluço abafado preso na garganta. Meu Deus, ela sussurrou. Ela te encontrou. Eu a ensinei como encontrar seu pai, e ela conseguiu. Victor olhou para ela, seu coração se partindo ao ver a mulher mais forte que ele já conhecera. Agora, amarrada como um animal, machucada e sofrendo, e ainda pensando apenas em sua filha. Eu sei de tudo, Grace, disse Victor. Eu li seu diário. Eu sei por que você foi embora. Eu sei o que você sacrificou. Grace abriu os olhos para ele, castanhos e molhados de lágrimas. Sinto muito, disse ela com a voz trêmula. Sinto muito por ter te deixado. Sinto muito por ter escondido Mia. Eu só queria protegê-la. Proteger você. Eu não sabia de outra maneira. Você não precisa se desculpar, disse Victor, cada palavra firme como um voto. Você fez o que eu não tive coragem de fazer. Você sacrificou sua felicidade pela sua família. Eu é que preciso pedir desculpas por não ter te encontrado, por ter te deixado sozinha por 7 anos. Que comovente, Ivan interrompeu, sua voz cheia de escárnio. 2 pombinhos reunidos após 7 anos separados. Que romance lindo. Mas temo que não terá um final feliz. Ele se levantou da cadeira de madeira e se aproximou de Grace. Sua mão grande agarrou o cabelo dela e puxou sua cabeça para trás. Grace gemeu de dor. Gemiu de dor, mas mordeu os lábios com força, recusando-se a gritar. Ela não queria que eles a vissem fraca. Não queria que Victor sofresse mais. Os punhos de Victor se cerraram. Todos os músculos de seu corpo ficaram tensos como arame. A raiva fervia em seu peito, ameaçando destruir seu controle. Mas ele sabia que precisava se controlar. Um movimento errado e Grace morreria. Solte-a, disse Victor, com a voz gelada. Você tem seu dinheiro. Não toque nela. Ivan olhou para a mochila aos pés de Victor e riu. Um som áspero que ecoou pelo armazém como o grasnar de um corvo. Ele soltou o cabelo de Grace e a empurrou para o chão de concreto gelado. Grace gemeu quando seus joelhos bateram no chão duro, mas ela se forçou a se levantar sem tirar os olhos de Victor. Dinheiro, disse Ivan enquanto se aproximava da bolsa e a cutucava com a ponta do sapato. $500.000. Você acha que isso é por dinheiro, Castelano? Victor não se moveu, observando cada movimento de Ivan. O que você quer? Ivan se virou para ele, seus olhos cinzentos tão frios quanto um inverno siberiano. Você destruiu minha rota no mês passado. $2 milhões em produtos. Um armazém incendiado. 4 dos meus homens mortos. Você acha que 500 mil compensam tudo isso? Então, quanto você quer? Victor perguntou, sua voz ainda calma, mesmo com a fúria fervilhando dentro dele. Ivan sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Não quero seu dinheiro, Castelano. Quero algo muito mais valioso. Quero poder. Quero território. Quero que você desapareça. A testa de Victor se contraiu. Seja específico. Ivan começou a passear pelo armazém como se estivesse caminhando por um parque, com as mãos nos bolsos. Dmitri e Alexei mantiveram seus rifles apontados para Victor, os dedos posicionados perto dos gatilhos. Primeiro, disse Ivan, levantando um dedo. Você retira todos os seus homens de 3 áreas. O lado sul, Chinatown, e o Distrito Industrial Leste. Elas passarão a pertencer a mim. Victor cerrou os dentes. Essas 3 áreas eram a espinha dorsal de seu império, as rotas de transporte mais importantes, as fontes de renda mais lucrativas. Perder essas áreas significava perder quase metade de seu poder. Segundo, Ivan levantou outro dedo. Você transferirá o controle do Northport para mim.
Todas as importações e exportações por lá passarão a ser gerenciadas por mim. O Northport era a porta de entrada de Chicago, por onde chegavam mercadorias de todo o mundo. Controlar o porto significava controlar a corrente sanguínea econômica da cidade. Victor passou 10 anos construindo sua posição ali, e Ivan queria que ele a entregasse de bandeja. E finalmente Ivan parou e encarou Victor diretamente. Você desaparecerá de Chicago dentro de um ano inteiro. Sem contato com ninguém da sua organização. Sem aparecer em nenhum lugar deste território. Você será como se nunca tivesse existido. Victor sentiu a raiva explodir em seu peito. Um ano, Ivan queria que ele abandonasse tudo por um ano. Abandonasse seu império. Abandonasse Mia. Abandonasse Grace. Abandonasse sua mãe. Para que, quando ele voltasse, não houvesse mais nada para onde voltar. Por quê? Victor perguntou com voz firme. Por que um ano? Ivan sorriu. O sorriso de um homem que acreditava já ter a vitória nas mãos. Porque um ano é suficiente para eu consolidar meu poder. O suficiente para seu povo esquecer você e começar a me servir. O suficiente para eu transformar Chicago em território Vulov. E quando você voltar, se é que vai querer voltar, você não será nada. Victor olhou para Grace. Ela estava ajoelhada no chão, com os olhos cheios de medo por ele. Ela balançou a cabeça levemente, como se implorasse para que ele não concordasse, para que não sacrificasse tudo por ela. Mas Victor sabia que não tinha escolha. Não agora. E se eu recusar? Perguntou Victor. Ivan deu de ombros indiferente. Então essa garota bonita morrerá bem na sua frente, de forma lenta e dolorosa. Depois você também morrerá. E sua filha ficará órfã. Ele inclinou a cabeça, os olhos cinzentos afiados. Eu sei sobre a criança. Castellano. Mia, 7 anos. Ela está na casa da sua mãe, uma bela mansão em Gold Coast. Victor sentiu seu sangue gelar. Eles sabiam sobre Mia. Sabiam exatamente onde ela estava. Essa armadilha era maior do que ele jamais imaginara. Não toque na minha filha. Victor rosnou, sua voz como um trovão. Se você colocar um dedo nela, juro que matarei cada pessoa da família Vulov, mesmo que tenha que ir ao inferno para encontrá-los. Ivan riu. Uma ameaça. Você é o fraco aqui, Castellano. Você não pode ameaçar ninguém. Ele se aproximou até que apenas alguns metros os separavam. Você tem 2 opções. Primeiro, concordar com meus termos. E todos os 3, você, ela e a criança, viverão. Segundo, recusar. E eu apagarei a linhagem Castellano do mapa de Chicago esta noite. Você tem 10 minutos para decidir, disse Yvonne, virando as costas e caminhando em direção à cadeira de madeira. Sugiro que pense com cuidado. Victor ficou ali parado no armazém frio, cercado por inimigos. A mulher que ele amava amarrada a seus pés, sua filha ameaçada. Ele construíra seu império ao longo de 15 anos com sangue, suor e lágrimas para chegar onde estava. E agora Ivan Volkov queria que ele entregasse tudo em uma única noite. Mas quando Victor olhou para Grace, para seus olhos castanhos molhados de lágrimas, ele percebeu algo. Um império poderia ser reconstruído. O poder poderia ser recuperado. Mas Grace e Mia não poderiam ser substituídas. Elas eram tudo o que importava. Elas eram a razão pela qual ele lutava. E ele não iria deixá-las morrer. Mas ele também não iria se render. Não dessa forma. Victor Castellano nunca se rendeu. Ele só precisava de tempo, um plano, uma maneira de virar o jogo. E ele tinha acabado de pensar em um. Ivan recostou-se na cadeira de madeira e tirou o celular do bolso do paletó com a preguiçosa facilidade de um homem prestes a verificar uma mensagem comum. Mas quando ele acendeu a tela e a inclinou em direção a Victor, o mundo do chefe de Chicago desabou. No celular havia uma foto de Mia. Ela estava enrolada no sofá de veludo vermelho na sala de estar de Sofia. Seu velho ursinho de pelúcia estava apertado em seus braços. Seus olhos estavam fechados em um sono exausto. A luz amarela e quente da lareira banhava seu rostinho, criando uma imagem tão pacífica que doía olhar. E o ângulo deixava uma coisa inequivocamente clara. A foto tinha sido tirada de fora, através da grande janela da sala de estar da casa da mãe de Victor. A casa da sua mãe tem janelas tão grandes, disse Ivan, com voz cheia de sarcasmo. É muito fácil ver o interior e muito fácil fazer outras coisas também, se é que você me entende. O rosto de Victor empalideceu. Seus pés pareciam pregados no chão. Eles o observaram a noite toda. Enquanto ele pensava estar um passo à frente, eles estavam atrás dele, acompanhando cada movimento. Sabiam que ele tinha levado a Mia para a casa da mãe. Sabiam exatamente onde a criança estava. E tinham alguém a vigiar o exterior da mansão que ele acreditava ser o lugar mais seguro de Chicago. Achas-te esperto, não é, Castellano? Disse Evan, deslizando o dedo pelo ecrã,
mostrando mais fotos a Victor. A Mia a subir os degraus da entrada da casa da Sofia, de mãos dadas com o Victor. A Mia parada na porta, a ver o Victor sair. Mia nos braços de Sofia sendo levada para dentro. Tenho acompanhado cada movimento seu desde que você saiu do apartamento daquela garota, disse Evan, segurando um pequeno dispositivo de rastreamento GPS. Seu chefe de segurança, Silvio, foi muito útil. Ele garantiu que soubéssemos exatamente onde você estava a cada segundo da noite. Você não tem segredos para mim. A garganta de Victor ficou seca. Ele havia se preparado para tudo. Ele havia escrito uma carta para Mia. Ele havia avisado Marco. Ele havia providenciado todos os detalhes para o caso de não voltar, mas não havia imaginado isso. Ele achava que a casa de sua mãe era uma fortaleza. Ele achava que Mia estava segura lá. E ele estava errado. Não pense que estou blefando, disse Ivan, levantando-se e caminhando em direção a Victor, com o telefone ainda na mão. Tenho 2 homens posicionados do lado de fora da mansão de sua mãe. Um telefonema meu e eles entram. A velha não vai impedi-los, e a criança com certeza também não. Grace gritou por trás, sua voz cheia de terror. Não, não toque na minha filha. Por favor, não a machuque. Ivan se virou para Grace, um sorriso cruel se espalhando por sua boca. Você realmente ama essa criança, não é? Então ele olhou de volta para Victor. Você também a ama. Posso ver isso nos seus olhos. Pela primeira vez, vejo Victor Castellano com medo. Pela primeira vez, vejo o chefe de Chicago tremendo. Victor queria se lançar para frente e estrangular Ivan com as próprias mãos, para destruir o homem que ousou ameaçar sua filha. Mas não podia. Dmitri e Alexei ainda estavam apontando rifles para ele, mas 3 homens ainda estavam escondidos na escuridão. E do lado de fora da mansão de sua mãe, 2 assassinos aguardavam uma única ordem para invadir o local onde sua filha dormia. Ele havia perdido tudo. Cada movimento havia sido frustrado. Cada saída selada. Ele ficou parado naquele armazém, impotente de uma forma que nunca havia sido em toda a sua vida. Você entende a situação agora? Ivan perguntou com triunfo na voz. Você não tem escolha a não ser concordar com meus termos. De qualquer forma, você perderá tudo. A única diferença é qual maneira dói mais. Victor fechou os olhos. O rosto de Mia surgiu em sua mente, seus braços ao redor do ursinho de pelúcia, dormindo, confiando que seu pai traria sua mãe para casa. A maneira como ela disse papai, com fé absoluta, a maneira como ela segurou sua mão, tremendo, mas sem nunca soltá-la. Ele não podia deixá-la morrer. Ele não podia deixar Grace morrer. Ele faria qualquer coisa para protegê-las. E então, no meio daquela escuridão, uma pequena faísca brilhou na mente de Victor. Ele se lembrou de algo que Ivan Volokov não sabia. Uma última peça ainda no tabuleiro. Um último movimento que Victor ainda tinha na mão, e ele iria usá-lo agora mesmo. Victor abriu os olhos, e quando olhou para Ivan, tudo em seu olhar havia mudado. Sem medo, sem desespero. Apenas a calma fria de um homem que finalmente tinha visto o caminho à sua frente. Preciso fazer uma ligação, disse Victor, com uma voz estranhamente calma. Ivan ergueu uma sobrancelha surpreso. Uma ligação. Você acha que é hora de fazer ligações? Preciso ligar para minha filha. Victor respondeu. Se você quer que eu concorde com seus termos, deixe-me falar com ela uma última vez, para lhe dizer algumas coisas antes de desaparecer por um ano. Ivan o estudou por um momento, estreitando os olhos cinzentos enquanto avaliava Victor. Então ele riu como se tivesse acabado de ouvir uma piada. Você quer se despedir da sua filha? Tudo bem, sou um homem misericordioso. Ele acenou com a mão, permitindo que Victor pegasse seu telefone, mas colocou-o no viva voz. Quero ouvir o que você vai dizer para a criança. Victor assentiu e tirou o telefone do bolso do paletó. Ele discou o número da mãe, a casa onde Mia estava. O telefone tocou 3 vezes. Então alguém atendeu. A voz sonolenta de Mia ecoou no armazém silencioso. Pai! Victor sentiu o coração apertar ao ouvir a voz dela. Mia, você está acordada. Eu ouvi o telefone tocando. Mia murmurou, ainda meio adormecida. A vovó adormeceu na cadeira. Você já encontrou a mamãe? Estou procurando por ela, querida, disse Victor, com uma voz tão gentil que os homens no armazém se inclinaram para ouvir cada palavra. Escute-me. Você se lembra da história que a mamãe contou sobre a princesa e o dragão? Houve uma pausa na linha. Então a voz de Mia voltou mais alerta. A história em que a princesa se salva. Isso mesmo. Você é tão inteligente, disse Victor, com o coração acelerado, mas mantendo o tom de voz calmo. Às vezes, as pessoas que amamos precisam que sejamos corajosos primeiro.
Elas precisam que façamos a coisa certa, mesmo quando estamos com medo. Você pode ser corajosa por mim? Sim, respondeu Mia sem hesitar. Eu posso ser corajosa. Boa menina. Victor respirou fundo. Agora preciso que você faça uma coisa por mim. Olhe para a mesinha ao lado do sofá onde você está sentada. Tente sentir por baixo da borda superior. Há uma pequena caixa de plástico vermelha presa ali. Você consegue encontrá-la? Pequenos passos soaram pelo telefone. Em seguida, o barulho de uma gaveta sendo aberta. Encontrei, papai, disse Mia. Tem um botão vermelho dentro. A expressão de Ivan ficou tensa, a suspeita surgindo em seu rosto marcado por cicatrizes. Ele se aproximou de Victor, tentando ouvir cada palavra. Ótimo, querida, continuou Victor, sua voz ainda firme. Agora segure esse botão na mão. Se alguém assustador vier à casa, alguém que não seja a vovó ou eu, você aperta esse botão imediatamente e continua segurando até a polícia chegar. Você entendeu? Ivan empalideceu. Ele se lançou em direção a Victor, mas Dmitri o segurou, sem entender o que estava acontecendo. Eu entendo, disse Mia, seu tom de voz subitamente sério, como uma adulta. Se pessoas más vierem, eu aperto e mantenho pressionado. Você é perfeita, sorriu Victor. Embora ninguém pudesse ver aquele sorriso, exceto a escuridão. Eu te amo. Voltarei para casa assim que puder. Eu também te amo, disse Mia. E por favor, traga a mamãe para casa. Victor encerrou a ligação e olhou diretamente nos olhos de Ivan, um sorriso frio se formando em sua boca. Esse botão ativa um protocolo de terra arrasada, disse Victor. Cada palavra afiada como uma lâmina. Se ela apertar, arquivos criptografados contendo todos os registros criminais e transações ilegais da família Volkov e da minha própria família serão instantaneamente enviados para o servidor central do FBI. Em 5 minutos, toda a cidade se tornará uma zona de guerra para os agentes federais que procuram um motivo para enterrar você. Minha filha ela acaba de se tornar a testemunha mais perigosa do estado de Illinois. Minha filha acaba de se tornar a criança mais protegida do estado de Illinois. Ivan ficou parado ali, seu rosto mudando de pálido para vermelho de raiva. Você está blefando, ele rugiu. Você está mentindo para mim. Victor balançou a cabeça, calmo, como se estivesse discutindo o tempo. Não estou mentindo para ninguém, Vulov. Você pode ligar para seus homens do lado de fora da casa da minha mãe e dizer para eles entrarem, se quiser. Mas você sabe o que vai acontecer depois. A polícia vai aparecer, o FBI vai aparecer e rastrear você. Eles vão rastrear este armazém. Eles vão rastrear tudo o que você controla em Chicago. Você quer testar isso? O armazém mergulhou em silêncio. Dmitri e Alexei trocaram um olhar, sem saber o que fazer. Ivan ficou ali com os punhos cerrados, a raiva ardendo em seus olhos, mas sabia que Victor estava certo. Se a polícia e o FBI se envolvessem, tudo entraria em colapso. Não apenas o plano desta noite, mas o império que Ivan levou anos para construir. Sua vantagem acabara de ser neutralizada completamente. Agora vamos recomeçar, disse Victor, dando um passo à frente. Não havia mais hesitação nele. Você não pode mais ameaçar minha filha. Você não pode mais negociar com a vida dela. A única peça que você tem é ela. Ele olhou para Grace. E sugiro que você a solte antes que isso piore para você. Ivan rangeu os dentes, os olhos cinzentos brilhando de ódio. Você se acha esperto, Castelano. Você acha que venceu. Ele sacou uma arma do cinto e apontou para a cabeça de Grace. Ainda posso matá-la agora. Matar você agora e desaparecer antes que a polícia chegue. Victor encarou Ivan sem pestanejar. Você pode, mas sabe que se fizer isso, essa guerra nunca vai acabar. Meu pessoal vai persegui-lo até os confins da terra. Marco Benedetti não vai parar até que você e todos os Vulovs sejam exterminados. Você quer viver com medo pelo resto da vida? Os dois homens se encararam, o ar tão pesado que era difícil respirar. Grace se ajoelhou entre eles, mal respirando. E em algum lugar lá fora, Marco esperava pelo sinal. O jogo havia mudado completamente. Nesse momento, as luzes dentro do armazém se apagaram repentinamente. A escuridão engoliu tudo em um instante. Os homens de Volkov gritaram confusos. Em seguida, ouviu-se o barulho de vidros se quebrando, o som de uma porta sendo arrombada e tiros. Marco não esperou pelo sinal. Ele agiu. Victor se lançou sobre Grace no escuro, guiado pelo instinto. Ele agarrou o braço dela, puxou-a para o chão e a cobriu com seu corpo. Balas zuniam por cima de suas cabeças, faíscas brilhavam cada vez que uma bala atingia um pilar de concreto. Os tiros eram ensurdecedores, ricocheteando pelo armazém vazio como trovões. Victor!
Grace sussurrou, com a voz trêmula, mas sem pânico. Você está ferido? Estou bem, disse Victor, com os braços em volta dela. Fique abaixada. Não se mexa. Lanternas começaram a varrer o armazém, enquanto os homens de Marco invadiam o local por todos os lados. Victor reconheceu o som de sua própria equipe, controlada e precisa. Nada parecido com os tiros frenéticos da equipe de Vulov. Marco trouxera pelo menos 10 homens, talvez mais. Ele estava pronto desde o início, esperando apenas o momento certo. Dmitri foi o primeiro a cair. O homem com o dente de ouro acabara de se virar para atirar em direção à entrada, quando 2 balas perfuraram seu peito. Ele caiu no chão, sua arma escorregando de sua mão, seus olhos arregalados e fixos no teto escuro. Alex tentou correr para a porta dos fundos, mas uma sombra surgiu da escuridão, chutou seu rifle para longe e o derrubou com um único soco. Os outros 3 homens de Volkov foram rapidamente cercados, desarmados e forçados a se ajoelhar, com as mãos algemadas atrás das costas. Mas Ivan não. Quando as luzes se acenderam novamente, Victor viu Ivan a apenas alguns passos de distância. O homem de cabelos grisalhos havia se movido na escuridão e agora estava atrás de Grace. Uma mão torcia seu cabelo, puxando sua cabeça para trás. A outra pressionava o cano de uma arma contra sua têmpora. Parem! Gritou Ivan, com a voz enlouquecida. Todos, parem agora mesmo! A sala inteira congelou. Marco estava na entrada principal, com a arma apontada para Ivan, mas não ousava atirar. Seus homens estavam espalhados pelo armazém, todas as armas apontadas para Ivan, mas ninguém tinha um ângulo de tiro limpo. Grace estava no meio deles, o escudo perfeito para um homem desesperado. Larguem suas armas! Gritou Ivan. Larguem todas ou vou explodir a cabeça dessa mulher! Grace não chorou, ela não gritou. Ela apenas olhou para Victor com seus olhos castanhos, como se estivesse tentando enviar uma mensagem. Não se preocupe comigo. Salve Mia. É tudo o que importa. Victor levantou-se lentamente, com as 2 mãos levantadas para que Ivan pudesse ver que estava desarmado. Vulov, disse ele com uma voz assustadoramente calma. Olhe à sua volta. Você já perdeu. Seus homens estão mortos. Você não tem para onde fugir. Solte-a, e você poderá sair daqui vivo. Ivan riu como um louco. Cuspa voava do canto da sua boca. Vivo? Você acha que eu me importo em estar vivo? Você arruinou tudo. Você tirou tudo de mim. Se eu morrer esta noite, vou arrastá-la para o inferno comigo. O dedo de Ivan apertou o gatilho. Victor viu os músculos do antebraço de Ivan tensionarem. Ele sabia que ele iria atirar. Ivan não tinha mais nada a perder, e um homem sem nada a perder era o homem mais perigoso de todos. Mas então uma voz soou da entrada dos fundos do armazém. Largue a arma, polícia! Ivan virou a cabeça por apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente para Victor agir. Victor se lançou para frente, agarrou a mão de Ivan que segurava a arma e forçou o cano em direção ao teto. A arma disparou. A bala rasgou o telhado. Victor torceu o pulso de Ivan com toda a força que tinha. O osso rachou, com um som agudo e desagradável. Ivan gritou de dor, largou a arma e soltou Grace. Marco avançou, empurrou Ivan de cara no concreto e o imobilizou com um joelho nas costas. 2 homens de Marco algemaram os pulsos de Ivan atrás das costas, enquanto ele gritava de dor e fúria. Victor pegou Grace e a puxou para seus braços. Ela estava tremendo. Seu corpo inteiro tremia como uma folha na tempestade. Mas ela estava viva. Ela estava ali, em seus braços, após 7 anos de separação. Você está bem? Perguntou Victor, alisando o cabelo dela com a mão e verificando os hematomas em seu rosto. Estou bem, sussurrou Grace, com lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Estou bem agora. Pela entrada dos fundos, a detetive Sarah Mitchell entrou, ainda segurando suas armas com firmeza, com 4 policiais blindados atrás dela. Ela varreu o armazém com os olhos, avaliou a cena e então parou quando viu Victor e Grace. Parece que estou um pouco atrasada, disse Mitchell, soltando um suspiro silencioso. Mas pelo menos cheguei a tempo do final. Victor olhou para ela e acenou levemente com a cabeça. Você chegou na hora certa, disse ele. Obrigado. Mitchell deu de ombros, mas havia um lampejo de respeito em seus olhos ao olhar para Victor. Eu disse que também sou mãe, eu entendo. Ela se virou para dar instruções aos seus policiais, protegendo o local, algemando os homens restantes de Volkov e chamando uma ambulância. Victor permaneceu onde estava, segurando Grace com força, sentindo sua respiração quente contra seu peito. O pesadelo havia acabado. Grace estava segura e agora ele a levaria para casa. De volta para Mia,
de volta para a família que deveriam ter tido há 7 anos. Victor se ajoelhou ao lado de Grace, com as mãos trêmulas enquanto afrouxava a corda que marcava seus pulsos. Sulcos vermelhos profundos marcavam sua pele pálida, e Victor sentiu uma dor aguda no peito ao vê-los. Ele massageou gentilmente seus pulsos, tentando fazer o sangue voltar, enquanto Grace apenas ficava sentada olhando para ele com os olhos molhados de lágrimas. "Você realmente veio", sussurrou Grace, sua voz quebrando como se ela ainda não pudesse acreditar no que estava acontecendo. "Achei que nunca mais iria te ver." Victor ergueu o olhar para ela, seus olhos escuros contendo 7 anos de saudade, 7 anos de raiva, 7 anos de arrependimento e 7 anos de amor que nunca morrera. "Sinto muito", disse ele. Cada palavra saía do mais profundo de sua alma. "Desculpe por não ter te encontrado. Desculpe por ter deixado você sozinha para carregar tudo isso. Desculpe por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou de mim." Grace levantou a mão e a colocou na bochecha de Victor, sentindo o calor da pele dele sob a sua. "Não peça desculpas", disse ela. "Fui eu quem foi embora. Fui eu quem escolheu isso. Nunca me arrependi dessa decisão, porque ela me manteve segura. Mas me arrependo de ter te magoado. Me arrependo de não ter confiado em você o suficiente para te contar a verdade." Victor puxou Grace para seus braços, segurando-a com tanta força que parecia temer que ela desaparecesse novamente. Grace enterrou o rosto em seu peito. E finalmente, depois de 7 anos reprimindo, ela chorou. Chorou pelas noites solitárias naquele pequeno apartamento. Chorou pelas refeições que pulou para que Mia pudesse comer. Chorou pelas vezes em que ficou naquela esquina vendo o carro de Victor passar, com medo demais de chamá-lo. Chorou por tudo que sacrificou e tudo que perdeu. E Victor a abraçou e a deixou chorar enquanto lutava para conter suas próprias lágrimas. Marco se aproximou, sua voz excepcionalmente gentil. "Chefe, o carro está pronto. Devemos levá-la para casa." Então ele se inclinou, sua voz se transformando em um sussurro frio. Quanto ao traidor, foi Cílio, seu chefe de segurança. Foi ele quem vazou a localização para os Vulovs. Nós o temos na cela de detenção. Ele está esperando pelo seu julgamento. A expressão de Victor não mudou, mas seus olhos se tornaram gelados. "Mantenha-o vivo até eu colocar minha filha na cama. Depois, eu mesmo cuidarei dele." Victor assentiu e ajudou Grace a se levantar. Ela ainda tremia, com as pernas fracas após horas amarrada e espancada. Victor não falou nada. Ele apenas se abaixou e levantou Grace nos braços, como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. E para ele, ela era. O Maybach percorreu as ruas de Chicago sob um amanhecer que começava a despontar. O céu oriental mudou de preto para roxo e depois para rosa, anunciando um novo dia. Grace permaneceu nos braços de Victor durante todo o trajeto, com a cabeça apoiada em seu ombro, os olhos fechados de exaustão, mas com um sorriso tranquilo e pacífico nos lábios. "Mia está bem?" perguntou Grace baixinho. Ela ficou com medo. "Ela é corajosa", respondeu Victor, dando um beijo leve em sua testa, assim como sua mãe. Quando o carro parou em frente à mansão de Sofia, a porta da frente se abriu antes mesmo que Victor pudesse sair, e uma pequena figura saiu disparada como uma bala. "Mãe!" gritou Mia, descendo as escadas correndo e atravessando o caminho de pedras com os pés descalços e o pijama amarrotado. "Mãe!" Grace mal conseguiu sair do carro antes de cair de joelhos e abrir os braços. Mia se jogou em seus braços, agarrando-se ao seu pescoço, soluçando copiosamente. "Eu estava com tanto medo", Mia disse com a voz embargada. "Eu tinha medo que você não voltasse. Eu tinha medo de te perder. Tô aqui, querida." Grace a abraçou com força, as lágrimas escorrendo novamente. "Eu não vou a lugar nenhum. Prometo que nunca mais vou te deixar." Victor ficou ao lado delas, observando as duas mulheres mais importantes de sua vida se abraçarem e chorarem. Então Mia levantou a cabeça, viu-o e estendeu a mão para ele. "Pai", ela chamou. "Abraça a mim e a mamãe também." Victor não precisou que lhe pedissem 2 vezes. Ele se ajoelhou e envolveu Grace e Mia com os braços, puxando-as para o seu peito. Pela primeira vez na vida, ele sentiu o que significava ter uma família completa. Pela primeira vez, entendeu por que as pessoas fariam qualquer coisa por aqueles que amavam. Sofia ficou parada na porta, com lágrimas escorrendo por suas bochechas marcadas. Ela pressionou a mão contra o peito, onde seu coração batia fora do ritmo, tomado pela emoção. "Obrigada, Deus", ela sussurrou. "Obrigada por trazer minha filha para casa." Eles entraram juntos.
Grace segurava Mia com um braço e a mão de Victor com o outro. Sofia foi ao encontro deles na porta e envolveu Grace em seus braços, como uma filha que voltava após anos perdida. A família Castellano estava finalmente completa novamente após 7 anos separada. E na aconchegante sala de estar com a lareira acesa, eles se sentaram juntos, sem precisar de palavras, apenas precisando saber que estavam ali juntos e que nada jamais os separaria novamente. Victor observou Grace acariciando o cabelo de Mia, observou sua mãe enxugando lágrimas de felicidade e percebeu algo. Levou 15 anos para entender. Poder não era sobre quanto território você controlava. A verdadeira força não vinha do medo que você plantava no coração das outras pessoas. A verdadeira força vinha do amor, das pessoas pelas quais você estava disposto a sacrificar tudo para proteger, das pessoas dispostas a sacrificar tudo para proteger você. Grace lhe ensinou isso durante 7 anos de solidão, 7 anos de dificuldades, 7 anos amando-o à distância, sem amargura. Mia lhe ensinou isso com a coragem de uma criança de 7 anos que ousou parar o carro de um chefe da máfia em uma noite escura e chuvosa para salvar sua mãe. E sua mãe lhe ensinou isso com uma vida inteira, dedicada a sacrificar-se para criá-lo e esperar pelo dia em que ele encontrasse a verdadeira felicidade. Os inimigos de Victor achavam que o amor o tornava fraco. Eles acreditavam que a família era uma fraqueza a ser explorada, mas estavam errados. O amor não enfraqueceu Victor. O amor o transformou na versão mais perigosa de si mesmo. Um homem que luta pelo poder pode ser derrotado, mas um pai que luta pela filha, um homem que luta pelo amor de sua vida, é imparável. Esta é a história de Victor Castellano, o chefe da máfia mais poderoso de Chicago. Mas mais do que isso, é uma história sobre a força do amor, o sacrifício da maternidade e a coragem de uma criança. É um lembrete de que, não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, não importa como o mundo o julgue, você ainda pode mudar quando encontra alguém por quem vale a pena mudar. E você? Como você se sentiu com a história? Você já teve um momento em sua vida em que o amor lhe deu força para superar algo que parecia impossível? Você já sacrificou algo importante para proteger alguém que ama? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir as histórias que vivem no fundo do seu coração, as experiências reais que tocaram sua vida. Se esta história tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder as histórias comoventes que compartilhamos todos os dias. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento é uma motivação poderosa que nos ajuda a continuar trazendo conteúdo significativo para você. Obrigado por passar seu tempo conosco até o final deste vídeo. Desejamos a você e sua família boa saúde, uma vida cheia de alegria e paz todos os dias. Lembre-se, o amor é a maior força e a família é o lugar para onde sempre podemos voltar. Até breve e nos vemos no próximo vídeo.